a inteligência emocional é quando você não é orientado e guiado pelas suas emoções. Quando eu tenho um governo sobre elas. Quando eu tenho um domínio próprio daquilo que a vida está me recrutando a fazer. Então, por exemplo, se eu tenho lá um plano e eu quero cumprir para eu poder crescer, por isso que tem aquela frase, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Por quê? Crianças seguem as suas emoções. Eu não tenho governo, eu não tenho domínio, eu não tenho inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente o prazo, o tempo que eu tenho para decidir algo ou não. Por exemplo, eu vou decidir, tem alguma situação na minha vida que eu preciso tomar uma decisão. Se eu não uso a minha inteligência, o meu intelecto, e eu sigo só as emoções, 99% das vezes vai ser a escolha errada. Por quê? Porque eu já segui direto o meu instinto, né? Eu já fui logo nas minhas emoções. Então, quando você extrapola, quando você fica nervoso, quando você faz aquela coisa que todo mundo olha e fala, essa pessoa ficou louca. É uma pessoa com baixa inteligência emocional. Quando eu decido algo na minha vida e aquela decisão que eu tomei, ela não foi pautada da maneira racional, foi através das minhas emoções, eu também não usei essa inteligência. E na maioria das vezes, ela não vai ser a mais saudável para mim. Ela vai atrair sofrimento para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor. Então, o que eu preciso, Ana? De domínio próprio, de governo sobre as minhas emoções. Eu preciso entender de onde vem aquilo tudo. Por que eu quero fazer algo, mas na hora de eu agir, eu não consigo agir? Por que a minha mente sabe o que eu preciso fazer, mas na hora da ação eu faço diferente? Como Paulo fala, né? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que existe? Como que eu posso governar e ter domínio sobre isso dentro de mim? Eu preciso de inteligência emocional. Para na hora de tomar as decisões difíceis na minha vida, as decisões desafiadoras, eu poder usar o meu intelecto. Eu poder governar sobre as minhas emoções, sobre as minhas sensações. E isso que faz, né, de um ser humano, a diferença de um ser humano inteligente, né, para outras pessoas que só seguem o seu instinto. O poder que eu tenho de decidir para algo mais saudável, para algo que é melhor para mim. Você pode decidir ter uma vida de vítima, né? Ter uma vida sofredora, ter uma vida onde você vai culpar qualquer um que chega na sua frente para poder justificar a sua não ação ou o seu fracasso, ou você pode ter uma vida de herói, uma vida de protagonismo, escrever a sua própria história. E para isso nós precisamos de governar sobre nossas emoções. Se tiver uma chave das mais poderosas para a gente poder buscar um crescimento profissional, um crescimento espiritual, um crescimento físico, seria esse autogoverno. Nas 3 esferas, eu preciso governar o meu corpo. Gente, quem não domina e governa o próprio corpo, não governa mais nada. Se eu não consigo vencer o meu corpo, como que eu quero vencer as outras batalhas da vida? Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E a primeira tentação dele foi no corpo. Foi no físico. E o inimigo, ele vai querer te parar, no físico. Pode ter certeza que a primeira batalha que você vai viver é contra o teu próprio corpo. É contra a carne, contra os teus desejos, contra os teus prazeres, contra os vícios, a preguiça, a procrastinação, a luxúria, todos os vícios. A gula, e não é só gula de alimento, né? Gula por experiências, querendo viver tudo ao mesmo tempo, sem foco. Ele vai te confundir, ele vai te distrair. Então, o primeiro pilar que nós precisamos de dominar na nossa vida é o nosso corpo. Se eu domino o meu corpo, metade do caminho já está andado. Esse é o autogoverno e nós precisamos disso. Eu preciso de vencer a mim mesmo todos os dias. Porque a luta, né, a guerra da nossa vida é contra nós mesmos. A corrida da vida é vencer quem? A nós mesmos todos os dias. Cada um vive os seus processos, cada um tem as suas batalhas, cada um tem as suas lutas internas. Se eu for perguntar aqui para cada um carrega um desafio. Ou no financeiro, ou espiritual, emocional, ou até nas suas finanças, né, em relação ao dinheiro mesmo, a prosperidade financeira. Então, cada um tem aquilo que precisa dominar.
E independente do caos que esteja a sua vida, dos desafios, tudo que você precisa já está dentro de você. O que eu faço, o que o Pablo faz, o que nós fazemos é colocar luz aonde vocês ainda não estão enxergando. Mas no final, está tudo dentro de vocês. Por isso que ele fala do poder da pergunta, né? As pessoas perguntam e ele faz uma outra pergunta para você. E aí você responde aquilo que você já precisa. Já está dentro de você a resposta. Você já sabe a resposta. Então qual é o caminho? O autodomínio, o autogoverno, a inteligência emocional. Eu aprender o que eu estou carregando. Eu ressignificar as minhas crenças. Se eu quero mudar de vida, se eu quero uma nova vida, eu preciso me comprometer, me responsabilizar com essa mudança. A minha vida foi transformada. E hoje, quando eu falo com as minhas alunas, as pessoas que me seguem, eu falo muito sobre isso. Não existe segredo. Eu posso falar, nós todos podemos falar. Se você não tiver um querer de você se comprometer com o que precisa ser feito, eu posso passar aqui o plano. Tudo que você precisa fazer. E muitas pessoas falam, não, me fala que eu vou fazer e tudo, mas não dá conta uma semana, 2 semanas. Porque ainda não tem inteligência emocional. Ainda não tem governo sobre suas emoções. Enquanto eu estiver fazendo só o que eu quero, eu não vou crescer. Enquanto eu estiver no gostosinho da vida, eu não vou alcançar novos níveis. Tudo que vem fácil, gente, desconfiem. Eu mudei para Alphaville tem 2 anos. Que eu vim para cá e trabalho aqui na plataforma. E essa decisão acarreta renúncias, sacrifícios, algo que nós precisamos para poder crescer e muita dor. E as pessoas não querem passar por dores, né? A gente quer tudo muito fácil. Me dá aí o plano, mas eu vou cumprir ele, mas eu quero ter resultados rápidos, porque a gente vive numa sociedade imediatista, que ninguém quer pagar o preço, ninguém quer plantar semente, eu só quero o fruto, né? Olha para as pessoas e fala, nossa, eu quero viver o que aquela pessoa vive, eu quero ter a prosperidade que aquela pessoa tem. Mas você quer fazer o que ela faz? Você está disposto a acordar de madrugada, a fazer séries de lives, a abrir mão, a sacrificar muitas vezes os seus desejos? E aí você começa a colher os frutos, mas precisa de semente, de investimento, precisa de mergulhar, de suor, como o Pablo fala, né? Suor, sangue, lágrima e gordura, porque nada vem fácil. Nós vivemos por desafios na nossa vida, desafios diários. Existem 2 tipos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa são essas pessoas que não querem aprender algo novo, que vivem na zona de conforto, que têm medo, têm baixa capacidade. Por quê? Porque elas não desenvolvem habilidades diferentes. É isso aqui que eu tenho, eu falo que elas vivem na caixinha, né? É isso que eu tenho, isso aqui está me sustentando, são pessoas conformadas. A mentalidade de crescimento é exponencial, é aquela que rompe, que quer aprender algo novo todos os dias, é o ousado, aquele que tem a pujança, que vai na frente, né? Que faz, eu falei isso numa live, faz o impossível se tornar possível. E nós precisamos ser essas pessoas, né? Nós temos que ser aquelas pessoas que vão puxar o carro da humanidade, né? Que vão falar, olha, vem, eu levanto, eu faço diferente e eu te puxo. E eu provo para você que é possível. Foi fácil largar 15 anos de banco? Não. Pedir demissão, vim para Alphaville sem conhecer ninguém? Não. Cheguei com uma malinha de mão, morei num hotel aqui. E aí as coisas começaram a acontecer. Existe algo que nós precisamos de alinhar o nosso coração, né? A gente pode falar sobre muito conteúdo, mas tem algo, gente, que é espiritual. A nossa identidade, eu preciso revelar ela, eu preciso entender. Eu tinha 8 anos de conhecimento, já tinha estudado, feito pós-graduação, já tinha tudo, mas eu não conseguia me posicionar, faltava algo. Eu tinha medo de sair do banco, eu tinha medo de não conseguir fazer o dinheiro que eu tinha no banco com as minhas próprias mãos. Eu achava que eu não era capaz, eu ainda olhava o banco maior do que eu. E quando você tem a sua identidade ativada, quando você sabe quem você é, quem você carrega, pensa, o poder que venceu a morte habita dentro de você. O que mais você vai ter medo? O que mais você vai temer? E aí, quando eu revelei essa minha identidade, que eu comecei a dar os passos necessários para a minha vida. Então, para eu pedir demissão do banco, para eu largar tudo e vir para cá, foi quando eu me conectei com o Pablo. E qual que foi a função dele na minha vida? Ativar quem eu sou. Ativar a minha identidade, porque não adiantava conhecimento, eu tinha dinheiro guardado para poder fazer um monte de curso, para me posicionar, para levantar, mas o que faltava? E é o que falta na maioria das pessoas, saber quem elas são.
Talvez a sua vida não mudou ainda. Você ainda não se olha no espelho e se vê como Ele te vê. Você ainda acha que não tem capacidade, acha que não é merecedor, acha que não tem valor. Por isso que a gente precisa de ressignificar isso. E um dos maiores bloqueios é a falta de identidade, né? O bloqueio de autoimagem, que o Pablo fala. E na hora que eu ativo isso em mim, na hora que eu começo a me ver como Ele me vê, aí eu olhei para o banco e falei, isso aqui não faz sentido mais para mim. Eu sou maior do que esse banco. É fácil? Não é, porque eu saio da fazenda e vou viver o meu deserto. Porque aí você vai começar a se expor, você vai ter que encarar a vida, você saiu ali do conforto, daquilo que é controlável, daquilo que tinham pessoas que te defendiam, né, no comodismo, e agora acabou, é você com você mesmo. E é no deserto que as pessoas mais desistem. É lá, na hora que você vai se lapidar, aperfeiçoar. Gente, o deserto ele é tão necessário para o seu crescimento. Aí pessoas perguntam, Ana, eu quero viver o meu propósito. Para você viver o seu propósito, você precisa viver o seu processo. E o seu processo você vive no seu deserto. A sua dor tem intimidade com o seu propósito, né? O Pablo ensina. Por quê? Dor é no deserto que você vive. Lá é lugar de lapidação, de se aperfeiçoar. E aí na hora que a pessoa está lá, ela não dá conta e retrocede. Vai dar errado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas se você resistir, se você persistir, vai dar certo. Não retrocede no processo. Porque é no processo que você vai encontrar o seu maior potencial. Como é que é a palestra? Como ter inteligência emocional em momentos difíceis. Quais são os momentos difíceis? Vocês sabem ou não? Fala aí um momento difícil. Você entende que é difícil porque você colocou na sua cabeça que é difícil, né? Difícil porque você não tem um manual, difícil porque você não viu alguém simples fazendo, porque você não tem alguém te dando instrução, isso é difícil. Eu gosto de escalar os pensamentos com muita clareza e eu percebo que você pergunta para a pessoa, o que é isso? A pessoa cria um texto para explicar, minha cabeça é simples, ela responde rápido e foi eu que fiz isso. Eu fiquei olhando para as coisas e ajustando, por exemplo, difícil é aquilo que a gente não começou. Se você já sabe, não anota, mas se você precisa disso agora, né, você vai pegar a nota e vai falar, eu agora entendi tudo que é difícil. Difícil é aquilo que eu não vi alguém simples fazendo, aquilo que eu não comecei, aquilo que eu não tenho um manual, aquilo que eu não tenho um instrutor, um mentor. Então tem 3 categorias, o simples, o fácil e o difícil. Simples, para quem faz, fácil, para quem fala. Eu acho bonito num comentário, sempre na internet aparece assim, isso é fácil para você. Claro que é fácil, eu estou falando. Mas também é simples, porque eu estou fazendo, mas não é difícil, porque eu já estou dominando faz tempo. E aí está escrito ali, como ter inteligência emocional em momentos difíceis. Primeira coisa que você tinha que fazer é listar tudo que é difícil para você. O que é difícil? Difícil para mim é lidar com uma pessoa, né, Eduardo? Eu vou lidar com uma certa pessoa, é difícil para mim. É difícil por quê? Porque a pessoa ela é arrogante, porque você tem necessidade de aprovação. No final das contas, o difícil não é a pessoa, é você que não tem a programação para tratar isso. Então as coisas difíceis da sua vida foi você que estabeleceu como difícil. Não fez, não tem um manual, não tem um mentor. Fala com a boca assim, difícil é aquilo que eu não comecei, não tenho um manual ou não tenho um mentor. Aí é difícil. Difícil é eu pegar uma taqueira de golfe e começar a jogar golfe. Não assisti nenhum vídeo, não peguei nenhuma aula e fiquei muito frustrado. Mas falei, vou continuar jogando. Joguei uma vez, joguei 2. Tem campo de golfe que você vai jogar, você paga $700 para jogar. Um dia só. Aí eu joguei um lixo. Pior de tudo, não é não acertar a bola, é vir um cara tipo juiz num carrinho, vamos, vocês têm que acelerar, tá vindo outro time ali, ó. Tá vindo outros 4 jogando, vocês têm que sair daí. Aí você tem que ir correndo e pular buraco, porque você não dá conta de acertar o negócio. E aí o que acontece? Você chama alguém, chama um manual, começa a praticar, a frustração vai indo embora. Mas do fundo do meu coração, eu entendi o porquê que vocês não prosperam do jeito que deveria. Porque é difícil. Então, como ter inteligência emocional em momentos difíceis? Primeiro, você tem que listar o que é difícil para você levar isso para o campo da simplicidade. Se sua mente é clara, eu escreveria essa palavra, clarificação. Se a sua mente é clara acerca de tudo, acabou. Por exemplo, alguns de vocês desmaiam com perseguição, começam a tremer, perseguir, né? Alguém está te perseguindo? Eu reinstalei isso na minha cabeça, com muita clareza. Perseguição é aceleração. Então, se tem alguém me perseguindo, minha cabeça fala, corre. Não é correr de fugir, é correr de acelera a sua velocidade. Porque se está vindo alguém contra você, é porque
Aí eu vejo da parte de Deus. Eu vejo como se Deus falasse o seguinte: eu tô te achando devagar. Só que quem tem a cabeça desse jeito? Os seus parentes pensam desse jeito? Os colaboradores da empresa? Todo mundo. Uma perseguição então pega um sal grosso, vamos tomar um banho de sal grosso. Não, vamos fazer uma campanha, 21 dias lendo o Salmo 91, porque essa perseguição, aí fica até uma vingança lendo o Salmo 91, porque Davi falava direto, né? Que o Senhor mate os meus inimigos. E aí você começa e unge a minha cabeça. Você fica doidão. Por quê? Porque a perseguição é algo ruim. Na cabeça de quem governa, perseguição não é ruim. Perseguição estou chamando a atenção o suficiente, só que estou lento o suficiente. Eu anotaria esses drives aí sobre perseguição. Ninguém te persegue? Não. Ai, meu Deus, será que eu vou voltar a ser aquele Pablo antigo? Eu queria amadurecer, sabe? Descobri uma coisa ruim, que homens amadurecem aos 43 e mulheres amadurecem de verdade aos 32. Tá longe ainda 43. Eu tô querendo, sabe, assim, falar com uma posição madura, tipo, achar as palavras certas, mas sabe o que é o negócio? Se você ouve e não faz, você é um bosta. Aí esse menino de 22 aí, ele não sai daqui. Esse negócio de encher o saco, sabe? Eu vou ter que dar uma agulhada ali pra essa pessoa tomar um susto. Sabe qual é a grande verdade? Você só tem problema emocional porque você não treinou, não está andando perto de gente que sabe mexer com isso. Porque as emoções, ela habita na alma. Quem não sabe disso, escreve: emoção habita na alma. E você é um pouquinho ruim de alma. O máximo que você entende de alma é chegar no ambiente e falar: meu santo não bateu com aquele santo ali. Não, é porque você não está governando e o ambiente está mais forte que você e uma pessoa ruim tem mais energia que você. É diferente. Esse negócio, tá ruim porque você não está ligado na fonte eterna. Então como é que resolve esse negócio de inteligência emocional? Inteligência emocional não é ficar calado. Um dia alguém falou para mim: mas você não é o rei da inteligência emocional, por que você está gritando? É porque eu escolhi gritar. Agora, o que é desinteligência emocional? É quando você grita sem querer. Alguém te acomete de uma grande raiva e você explode. Isso é falta de inteligência emocional. Agora, gritar porque você quer, você não tem problema nenhum com inteligência emocional. Pelo contrário. Por exemplo, na criação de filhos. Tem cara que fala: eu estudei inteligência emocional, não vou gritar mais com os meus filhos. Acredite, tem coisas que você precisa gritar com eles. A maioria não precisa. Alguém sempre me cobra: você sempre fica fazendo vista grossa. É claro, se eu falar tudo, eles não vão confiar em mim e vão me achar um careta. Mas se eu quebrar o pau, é porque isso faz muito sentido e o sistema que vai parar. Então não adianta na criação, no treino de filho, você sempre tá bravo. Seu filho vai falar: mano, não posso nem ser eu na frente do meu pai. Uma grande coisa de inteligência emocional para diminuir seus dias difíceis é que você nunca vai ter o nível de maturidade do seu filho. Às vezes pode acontecer dele te passar, mas igual vocês não vão ter. Normalmente, se vocês crescerem junto com eles, vocês nunca vão topar na mesma média de maturidade. Então, tenha paciência, porque vai chegar um dia que você vai olhar para o lado, quando você olhar de novo, ele está na sua frente, e aí ele que vai ter que ter paciência com você. Mas tem coisas que são princípios que, para diminuir seus dias difíceis, até chegar ao ponto de você não ter mais esse dia, sabe o que você vai fazer? Escolha as coisas nas quais você briga. A maioria não dá para brigar. Escolha coisas que você é muito enjoado com isso, porque a maioria não dá para fazer. Quem é chato demais, as pessoas se fecham e começam a fingir na frente dela. Pablo, acabou meu dinheiro, isso é um dia difícil. É porque você se olha menor do que o dinheiro. Ah, falou o rico ali. Não. Eu lembro quando eu não tinha um dinheiro. E eu lembro que eu falava assim, adolescente, tá? O problema é que eu não lembro isso na minha fase adulta. Na fase de adolescência eu lembro. Eu lembro bem de pensar: acabou meu dinheiro, o que eu preciso fazer? Aí chegava no meu pai, sempre tomei uma negativa em relação a dinheiro. Então vamos vigiar carro, já vigiei carro na rua. Vamos vender isso, vamos vender aquilo. Sei lá, o que vamos fazer? Mas eu nunca fiquei parado. Sabe que a maioria dos seus dias difíceis é porque ontem você tinha que fazer algo e acabou não fazendo. E aí o ontem não foi resolvido e o dia de hoje ficou difícil por causa disso. Agora, se você tiver um dia que você fez isso, imagina a repetição desses dias. Imagina coisas que você não resolveu tem 10 dias. Tem gente que fala: nossa, tem gente que espera 10? Não, tem gente que espera 300 dias para resolver um negócio. Hoje eu mandei mensagem para um cara, ele tá me enrolando para transferir um carro que eu comprei. E ele é legal, sempre me atende. E aí, por uma falha meu jurídica, eu fiz uma troca, eu troquei uma carreta com um caminhão com ele. Passaram o documento do meu e o dele não foi. Eu já perdi. Eu não sei se vocês sabem, eu nunca movi um processo contra uma pessoa. Vocês sabem disso? Então, o que eu faço? Eu faço de tudo para não fazer negócio com gente enrolada. E a minha tendência é muito boa. Só que eu já perdi 3 carros de luxo. Por quê? Eu comprei do cara, aí alguém da equipe não transferiu o carro, aí eu paguei, e aí entrou um bloqueio judicial e eu perdi o carro. E aí, Marçal, processa? Não, eu tô afim não.
que eu quero na minha vida? Eu quero, na lápide, eu já tenho as escritas da lápide. Esse aqui passou na geração dos processos no Brasil, brasileiro, e nunca processou ninguém. Eu continuo firme. Já perdi de perder, rodei nos carros. Só que isso me fez ficar tão esperto. Aí eu compro alguns carros de milhões, os caras falam assim: se não pagar agora, vai ficar seu carro. Tô nem aí. Se o carro não tiver transferido meu nome, eu não pago. Aí eu pego o celular, abro a conta, tá aqui a conta, ó, tem dinheiro. Mas não vou pagar enquanto isso não acontecer. No começo da minha vida, com 20 anos, se alguém fizesse um negócio desse, eu não sei nem o que eu faria com a pessoa. Hoje, pra mim, tanto faz. Só que é o seguinte, não faço negócio com esse tipo de gente. Foi um descuido de novo de alguém que fez a transferência da minha carreta pra pessoa e acabou não fazendo a transferência, porque o cara falou: não, deixa que vai arrumar. E o cara é muito gente boa. O problema é que vai fazer 1 ano que o carro tá aí parado. Não consigo vender o carro. Aí hoje eu acordei, veio na minha cabeça de novo, eu falei: vamos resolver esse problema hoje? E tem como resolver. E é tão simples resolver esse problema. Pega o carro para trás e me paga. Só que aí, quando você não dá conta de resolver, não dá conta de desapegar, aquilo se torna um dia difícil. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Pablei, você tá puto? Confesso que não. Mas vem na minha cabeça assim, que aí eu vou editar uma portaria. O próximo que falhar nisso vai pagar o carro. Porque isso foi uma falha. E já aconteceu várias vezes. Só que agora, daqui para frente, eu não vou aceitar mais. Então você cria uma diretriz e vai embora nisso. Agora, vamos sofrer por causa de um carro? Vamos sofrer. Vamos pegar um outro exemplo. Você emprestou dinheiro para alguém, sim ou não? Não recebeu. A piscada de olho aqui não recebeu. Sentiu dor. A dor de ver a pessoa no Instagram indo pra praia e você toda vez olha para aquele Instagram e fala: você tá indo com o meu dinheiro. Não tá, seu dinheiro já foi gasto 3 anos atrás. Só que você fica emocionalmente tão preso à pessoa que toda postagem dela você fala: eu que tô pagando. Não, o seu dinheiro, que é dinheiro de otário, foi gasto de primeira. Se fosse um dinheiro de investidor, tava pegando um pedaço do lucro, né, do retorno e gastando devagarinho. Mas dinheiro de otário, você vai lembrar, ele sempre é gasto de uma vez só. Lembra disso? Essa dor, você precisa arrumar e falar: eu não empresto dinheiro, não sou banco. Alguém aqui é banco? Não empresta dinheiro. É agiota? Baixa um pouquinho o juro, tá pesado. Não empresta questão de juros não, que é usura. Ainda vai, não vou te falar que você vai pro inferno, mas talvez você vai pagar uma conta bem alta, porque usura é pecado, tá? Pablo, tem como viver feliz o tempo inteiro? Tem. Quem duvida, levanta a mão. Levanta, pelo menos um, ué. Nossa, que vidão. É porque vocês confundem felicidade com alegria. Não dá pra viver o tempo inteiro alegre. Feliz tem. Ué, lá na minha escola não me ensinaram a diferença de felicidade e alegria. Então anota, felicidade igual identidade. Se você tem a sua identidade plena, você é feliz. Se a árvore tiver a plenitude de quem ela é feliz e dá fruto. Qual que é o problema de quem é feliz? Fala com a boca assim, ó. Quem é feliz, dá fruto. Porque quando a gente não se valoriza, eu acredito que uma das coisas mais pesadas que vocês vão investir no treinamento dos seus filhos não é pagar a escola para eles. Não é matemática, não é nada disso. É ensinar eles a se valorizarem. Porque se você ensina uma criança a se valorizar, ninguém passa em cima dela mais. Se a pessoa se valoriza, ela não fica no emprego por causa de dinheiro. Ela fala: não tô nem aí para isso. Você ficou 10 anos, 15 anos, 20 anos como um trabalhador. Aí você fala: agora eu vou empreender. Para quem não sabe, empreender é trabalhar muito mais a dor. É empreendedor também. Tem outras dores. Aí o cara fala: não, mas achei que não ia ter dor mais. Não, a dor é maior. Então fique em paz, vai dar errado. Não, então eu não quero. Então não é para você. Qual que é o problema da dor? Você tem uma dor na barriga. Você tem uma dor quando você nasce. Na hora que o dente vai nascer. Quando você vai andar, que você vai cair. Sempre você vai ter uma dor. Aí eu queria um negócio sem dor. Chama morte. Depois da morte acaba a dor. Não escreve, não é brincadeira não. Depois da morte acaba a dor. Então daqui até lá eu sou sadomasoquista. Não, eu preciso de dores novas. Mulher não sente dor para parir? É interessante. Se você for listar tudo que é bom, esse negócio ou tem dor antes ou tem dor depois. Mas sempre vai ter uma dor. O que você tem que fazer na vida? Buscar dores novas. Quando eu te falei da felicidade, a felicidade é a sua identidade, mas não dá para estar alegre o tempo inteiro, senão você é um idiota, inclusive. Se você acha uma pessoa alegre 24 horas por dia, por 365 dias, ela tem algum retardo, ou ela é uma idiota profissional, que tem idiota profissional, ganha dinheiro para ser idiota profissional. Nem um palhaço de circo que atende 5 vezes por dia alegre todo dia. No fundo, antes dele entrar no picadeiro, ele tava fumando. Como é que eu vou pagar aquela pensão, aquele negócio? É a conversa dele, ele tá infeliz, mas ele põe a máscara, o narizão de palhaço, respeitável. Isso aqui não chama alegria, isso aqui chama encenação. A alegria é um estado emocional. E por mais que você seja feliz, você vai ficar triste algumas vezes. Por que você vai ficar triste? Você vai ficar triste simplesmente porque tomou uma decisão errada. Fica triste.
E aí na sua vida você tem que acostumar com isso aqui. Eu amo esse gráfico. A felicidade, que é a sua identidade, é um outro risco de outra cor no mesmo gráfico. Isso aqui, ó. Sua felicidade foi descoberta e você é pleno. Aí é assim, ó, até a eternidade. Seu gráfico de felicidade não diminui, a não ser que vou apagar e vou fazer o seu. Acaba de descobrir, alguém fala, não é isso não, aí você abre mão disso. Aí você vive oscilando na vida, naquilo que você é. Não, você não é isso não. O que é a primeira coisa que os nossos conterrâneos, os nossos irmãos brasileiros fazem com alguém que quer avançar? Criticar. Por que a gente não põe pressão para falar, vai fulano? Por mais que você não acredite que a pessoa vai conseguir, por que você já num programa social para falar, vai quebrar a cara só para nós ver? Pelo contrário, ele impede, é normal, é cultural e está no inconsciente coletivo do brasileiro. Você começa a falar para ajudar na internet, porque tem gente querendo pular de ponte toda hora. Você começa a falar, aí você já vê o bracinho, igualzinho a tia sua, aquela que não tem mais marido, que enche o saco e vive da pensão do governo federal. Ela olha para você e fala o quê? Virou coach. Aí você quer falar de Jesus, quer falar do reino, vai, virou pastor. Aí tudo que você quer fazer, aí virou o Jaspion. Ah, virou não sei o quê. Ah, agora você virou Bill Gates. Não, então agora você virou fazendeiro. Por que nós somos desse jeito? Você quer que eu te conte? Um povo sem identidade. Um povo sem identidade não aceita quando o outro acha a sua. Um povo sem identidade vota em ladrão, mesmo sabendo que... deixa isso pra lá. O que acontece? A alegria fica aqui, a tristeza fica aqui. E aí, papo, você fica triste? Fico. Só tem um problema na vida. Eu fico o tempo que eu quiser. Vocês botam fé ou não? E alegre também. Tá lá senoide. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo de Hollywood. Esse é o segredo dos filmes. Esse é o segredo para as coisas funcionarem. Ninguém aguenta um filme de ação que dá tiro do começo ao fim. No próximo filme você vai lembrar do que eu estou te explicando. O que você vai aprender? Que filme de ação bom não dá tiro o tempo inteiro. Tem que pegar o filho do fulano, a mulher dele, sequestrar, pra você desesperar, parar de dar tiro, criar esperança. Vai! Aí os caras dão um nó na sua cabeça, faz você torcer pro vilão, ficar com raiva do mocinho, que é mais doido ainda, que é uma mistura de sentimento. E a senoide vai subindo e descendo, aí você pira. Aí tem hora que é terror, tem hora que é ação, tem hora que é paz, tem hora que é um monte de coisa. Você fala, que é isso? Quando você termina o filme é uma bosta, mas você fala, foi bom. Por que foi bom? Porque você não tá nem aí pra história, você tá aí por emulação dos seus sentimentos e emoções. Se sobe e desce, sobe e desce. Ah, vamos na melhor montanha russa do mundo, da Ferrari, em Abu Dhabi. Vamos. Acabou. Todo mundo vai falar, mano, essa montanha russa é muito curta. Eu fui na montanha russa agora nova inovação. Qual que foi, rapaz? Uma nova lá no Universal. Como é que chama? O Tron, cara. Eu fui na montanha russa do Tron. As luzes, a montanha russa saindo pra fora, igual fratura exposta. Nossa, que louca. Eu falei, nossa, vai ser a melhor experiência do mundo. Aí eu entrei com meu filho, beijo-me. Aí nós entramos, vai. Aí eu falei, faltava 15 segundos nela pra dar essa coisa que a gente tava caçando. Como é que os caras gastam 1 bilhão num brinquedo? E ainda fica faltando esse negocinho, ó. Vum, vum, vum. Ela corta. O que adianta um brinquedo de R$1 bilhão? E meu filho falou, mas o senhor falou que eu queria falar, parece que falta um pedaço mesmo. Ela é fera, só que não o suficiente para fazer troca de emoções. É uma emoção só, assim. Você fala, só isso? 1 bi que os caras gastaram no brinquedo. Eu não sei se vocês já foram na Velocicoaster. Caramba, é aquele tanto de emoções que você fala, não vamos voltar não, já tá bom. Passou um pouquinho. Eles passaram um pouquinho no outro brinquedo, era tirar só uns pedaços, carregar pro outro e os dois ficavam bom. Aceleração absurda. É como se fosse um filme em 1 minuto. A outra é 42 segundos, se eu não estiver enganado. Por que eu tô te falando isso? Tem vida desse jeito. Tem umas vidas que é até legal, mas falta uns pedacinhos pro negócio ficar bom. E tem uns que é exagerado demais. Na hora que você achar a equalização e o balanceamento emocional, você vai ver o tanto que isso é bom. Falaram mal de mim. Primeira coisa que eu anotaria. Quando alguém falaram mal de você, uma pergunta que você vai fazer. Seus dias difíceis diminuírem. Quem falou? É nobre ou não? Até hoje, desde quando eu comecei a perguntar isso, nunca foi encontrado um nobre falando mal da vida dos outros. Ou seja, tá tudo bem. Quem tá falando? Os nossos súditos digitais. Os nossos vizinhos que não prosperam. Os nossos parentes que nos odeiam. Os endemoniados. A lista deles, os que estão falando mal. Os invejosos que não têm capacidade própria.
Aqueles que querem seu lugar, mas na verdade não conseguem. Então eles querem que você saia daí. Oh, é bom demais descobrir isso. Quando você descobre a lista dos malfeitores que estão falando ao seu respeito, aí você fala: a partir de agora eu não quero mais ouvi-los. Aí você está fazendo o quê? Você está ganhando resistência emocional ou você está fazendo uma fuga emocional? Responde essa para mim. Eu amo ler os comentários quando o povo está me ripando. Sabe o que eu faço? Printo, mando para a equipe, chamo: ó, esse cara que me deu a ideia de um produto. O tempo inteiro, esse cara trabalhando sem CLT, sem férias. Como que você não gosta deles? Eu já vi o povo falando mal de você nos vídeos. Você lá vai gravar um vídeo, de propósito você vira e fala: vou falar uma loucura aqui. É claro que a gente que grava vídeo fala loucura só para vocês ficarem brigando entre si, gente. Felicidade, fala assim, ó, é permanente. Fala assim agora, ó, infelicidade é transitória. O que significa isso? Deixei de ser eu mesmo, fico infeliz imediatamente. Pablo, conta pra mim, tem como estar infeliz e alegre? Esse é um bingo. Tem como ser infeliz não sendo você, mas está saltando de paraquedas. Tem um momento de angústia, a angústia subindo. Tem um momento de pavor, que é quando eles começam a falar: ó, em 15 segundos começa a jogar os corpos. Tem um momento que você quer morrer, antes de morrer, que é na hora que você vai para a porta do avião. E quando você se joga, o maior momento de arrependimento desde o dia que você era embrião. Quando você sai do avião e dá um giro e olha para o avião faz assim... e vai embora. Você fala: por que eu estou fazendo isso? Mas o melhor momento ainda não chegou. É aquela queda livre, é a adrenalina. Vai lá em cima, seu rosto, você que tem transplante capilar, sai tudo. 240 por hora de queda livre. Alguns gostam, outros odeiam. Mas a hora boa é na hora que você comanda o paraquedas, ele leva 5 segundos para abrir. Parece 10 anos. Mas quando aquelas células abrem e você começa a voar, é o melhor momento da sua vida. Então presta bem atenção. Se você não aprender o que é esses tempos difíceis e não entender que a sua maturidade emocional ainda é ralé, você não vai ter seus tempos de paz. Ter inteligência emocional não significa ter paz o tempo inteiro, não. É ir para a guerra. As pessoas que eu conheço que têm maior inteligência emocional são pessoas que não começam guerra. Se você quiser ter mais dias de paz, aprenda algo: não começar a guerra, mas terminar todas. Pablo, como assim não começar nenhuma guerra, mas terminar todas? Muito simples. Nós temos inteligência almática. Nós não vamos envolver nossa alma com o cérebro, que é um físico, né, que está pervertido, perturbado, ou qualquer classificação que seja. Porque minha alma, fala com a boquinha assim, ó, fala assim, ó, minha alma vale mais que meu corpo. Então a perturbação de uma outra pessoa, eu não vou envolver um negócio que é valioso, feito no céu, para brigar com a coisa que foi feita na terra. Faz sentido ou não? Então a pessoa está cheia de problema. De verdade, a partir de hoje, para diminuir os dias difíceis. As pessoas que têm problema com você, no fundo, tem problema com você? Nenhum. Elas têm problema com quem? Ah, não, vocês não sabem disso não, é sério? Só que é só teoria. Se você souber disso na prática, você vai ter compaixão de quem está contra você, ué. O que eu quero que você entenda? Tá tudo bem, tá triste, mas não tá bem ficar muito tempo nisso. Não tá bem. Eu vi um vídeo que me mandaram, eu gosto de ver esses vídeos, e eu tô apostando, porque vocês não saem do celular, eu tô postando muito vídeo viral lá no feed, e assustador o tanto de seguidor que ganha por causa disso. Eu não consigo entender o motivo. Eu vi um vídeo de um cara que veio com a moto, talvez você tenha visto, ele bateu na traseira de um carro. Ele já bateu na traseira do carro, já catou o celular. Aí alguém fez uma montagem, ele já caçando a lanterna da Mercedes para comprar. Tipo assim, o cara não viveu nenhum problema. Eu achei um fenômeno, acho que eu vou pedir para postar esse vídeo lá. O cara com a motinha, pá, bate. Aí eu sei que gosta de viver os problemas. Por que eu atendi aquela ligação? Por que eu entrei nessa rua? Por que eu... Aí você fica no... Nada que resolve. Uma pessoa resolutiva, ela vê, vamos resolver. Aí é muito massa o vídeo que o cara já busca, vai no Mercado Livre, é uma montagem, né? Acha a lanterna da Mercedes, 10 mil, já compra, tá resolvido, bora. Só que a gente, desde pequeno, a gente aprende a fugir. Bate nas coisas dos outros e faz o quê? Pá! Já teve alguém que fez isso com você? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito. Eu era brigão. Parece ou não? É por isso que eu sei que inteligência emocional funciona. Era brigão, de sair na porrada. Vai ser tão bom ser curado. E aí, como que é? Jesus que cura? E se eu te falar que a maior parte das coisas a cura é sua? Um dia um religioso estava discutindo comigo. Como que você fala que é uma pessoa que cura? Quem cura é Jesus. Eu falo, meu filho, pega aí a palavra. Jesus falando, a sua fé te curou. Em outro momento, sua fé te salvou. Eu não estou duvidando que Jesus faz não, ele faz a hora que ele quer.
Só que se eu te contar que a maior parte desses negócios depende do jeito que a pessoa age com a alma dela. Nota aí, a cura vem da alma. Ferida é carne, tá? Cura é na alma. Às vezes você está doente no seu físico porque a sua alma precisa de cura. E um monte de gente não sabe disso. E por que precisa de cura? Porque é um doente emocionalmente. Um grande doente. Pablo, eu acabei de sofrer um acidente. Se a sua cabeça for boa, a sua recuperação é mais rápida do que de qualquer pessoa. Eu estou falando sério. Toda merda que você entrou e afetou sua inteligência emocional, que é a sua alma. A inteligência emocional não é a alma. Peraí, deixa eu corrigir. A inteligência emocional é o seu cálculo, a sua escorização de tomadas de decisão, desapego e conexão com o mundo real. Isso é inteligência emocional. Ela é uma coisa. A alma não. A alma é um campo de energia, 7 metros em volta de você. Quem está aqui 7 metros perto de mim sente uma energia diferente de quem está com 10. Pode ficar tranquilo. Apesar que tem muitas coisas aqui que te ajudam na conexão presencial, tipo a voz, a imagem a curta distância, tudo você consegue fazer uma conexão muito boa. Mas 7 metros de distância estão dentro do meu campo da minha alma. Isso é fortíssimo. Você trabalha numa empresa que tem uma pessoa que é ruim, vá para debaixo da escada, conta 7 passos bem dados, assim, ó. No 8º, de lá, dali para frente, você fica. Eu acho isso místico. Não, isso é metafísico. Eu, se eu fosse você, eu faria isso. Aí alguém está pensando, e aquela pessoa que eu durmo todo dia? Aquela ali, amigo, aquela ali nós vamos ter que treinar para inverter essa bomba nuclear, né? Essa usina nuclear aí vai ter que inverter. Vai levar um tempinho, mas você merece, né? Você fez de qualquer jeito. Não aprendeu recrutamento e seleção, que é mais uma qualidade de quem tem inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional vai relacionar com a pessoa, faz o quê? A pessoa se acha feia, ela tem problema de autoimagem. Quem tem problema de felicidade, quem tem problema de identidade. Estão pegando ou não? Aí a mulher tá lá, eu sou feia, eu sou feia. É um cara mais feio que ela fala, você é linda. O que acontece? Põe um band-aid na feiura, ela apaixona no band-aid. Vocês entenderam ou não? Tem gente no fundo ali ao vivo pensando, por que eu não assisti essa palestra antes? É verdade. Tem gente que casou com um band-aid. E o band-aid colou e falou, é linda. Pegou uma caneta e escreveu no band-aid, linda. E você falou, ele é minha cura. Não, não é a sua cura é lá dentro. Isso é só uma opinião dele. Eu não sei se você sabe, a pessoa nem precisa ser especialista em inteligência emocional. Ela precisa só de uma coisa. Ela precisa ver um coitado pelo caminho. Que ela sabe usar a ferramenta, que é o que você precisa. Por que tem um monte de golpe na internet, um monte de golpe todos os dias? Porque todo dia tem alguém que é dinheirista, precisando dar um golpe na vida e pega um golpista. Todo dia um golpe. Se vocês aprenderem a inteligência emocional, quando vier uma pessoa, deixa eu te falar uma coisa, lá no almoço da mãe, tem um negócio aqui pagando 10% por mês. Pode falar o que é 10% por mês? É coisa de bandido. Se eu tiver qualquer negócio meu que dá 10% por mês, eu não tenho coragem de contar nem pra minha esposa. Eu fico calado. Eu só conto, eu já ganhei 14 num precatório federal. Só que eu só contei depois que o dinheiro entrou na minha conta. E todo mundo fica em volta. Como é que faz para ganhar? Cara, eu acho um pouco difícil você repetir essa façanha. É um pouquinho difícil. E a pessoa foca só no número. Por quê? Porque não tem inteligência emocional. Ter inteligência emocional, você vai ter melhores negócios, vai andar com melhores pessoas, vai ter melhores ideias, você vai ficar em paz. Vocês querem isso ou não? Pelo amor de Deus, gente. Para de parecer peixe com fome. Qualquer anzol com a minhoca você já monta. Calma. O que a gente tem que fazer? Os tempos difíceis, Jesus fala assim, cada dia tem seu mal, certo ou não? Vocês vão explodir o cérebro agora. Se vocês não explodirem, vocês vão embora. Quando ele fala que cada dia tem seu mal, significa que seu dia tem que ser mal, sim ou não? Tem um mal ali na frente. Todo dia tem um. Desvia, para, deixa passar, passa por cima, sem encostar, sem ofender, porque o mal fica doido. Se cada dia tem seu mal, deixa o mal de cada dia para ser tratado naquele dia, ele está tratando a primeira coisa, a ansiedade. O mal de amanhã deixa lá, o de hoje nós precisamos resolver. Só que você está preocupado com os 7 maus dos 7 dias. Qual que é o grande lance? Fala com a boca, porque essa fala é dele, saiu da boca dele. Fala assim, cada dia tem seu mal. E só existe dia mal para quem não governa. Quem governa, detecta o mal. E aí você faz o que quando você detecta? Vai comer ele com cereais? Tem gente má. Sabe por quê? Porque é mal amada. Não é que a pessoa, se o fulano é endiabrado, tem possessão, às vezes está possuído, vai lá, expulsa, você chama de exorcismo, cada um chama do nome, é com capeta no couro. Essa pessoa, ela vai provocar coisa que não é nem ela sabe, acredite, mas foi ela que deu brecha no Código Penal, ela que vai responder, porque o diabo não está preso em lugar nenhum. Tem gente que é mal amada, tem gente que é traumatizada, tem gente que está debaixo de um forte impacto emocional, ele precisa descarregar alguém. Esses são os maus do dia. Você está de boa dirigindo, um cara te fecha, deixa eu te falar, vai por mim, ele te fechou, quebrou seu retrovisor, vai embora. Ele está caçando alguém para tirar a vida. Uma pessoa está assim, eu estou esperando um. Agora você imagina o tanto de bandido no Brasil.
Honduras hoje é o país mais seguro do mundo porque o presidente falou que ia peitar os bandidos. Temos que fazer uma mentoria com ele. Prendeu 65 mil pessoas esses últimos tempos, 65 mil. E aí veio uma força internacional, direitos humanos, ele falou assim, e os bandidos falaram, se fizer o que você está fazendo, nós vamos começar a matar civil inocente no meio da rua. É um presidente, um menino, acho que não tem nem 40 anos. Ele apareceu na televisão e falou assim, ó, vocês estão aí do direitos humanos, vocês vão vir aqui cuidar do nosso povo. E se vocês matar um inocente, vocês vão ficar sem comida na cadeia. Todo mundo tem estômago, filho. Morreu ninguém. Acontecendo algo impressionante, parecendo um Éden. Tipo assim, vai dar 40 e poucos dias sem nenhum assassinato num país inteiro. Só que ele prendeu 1% da população. 9% é parente. Por isso que 90% apoia o presidente e os 9% que é parente dos bandidos não gosta dele. Pablo, você acha que não tem uns exageros? Tem que ter exagero com bandido. Bandido não pode ir na linha dele, senão você perde. Ah, então você é a favor de matar? Não, quem é a favor de morrer foi o cara que saiu com arma contra a sociedade. Não sou a favor de matar não, sou cristão. Mas o cara quer morrer, eu posso fazer o quê? Você imagina ensinar para um policial que ele não pode dar tiro, ó. Você só dá tiro quando o cara atirar. Significa que você está igualando a um bandido. É só um burro para falar um negócio desse. Pablo, mas tem exagero. Com bandido tem que ter exagero. Não é com o cidadão de bem, não. Com o cidadão de bem você tem que ter paciência. Com bandido tem que ser no exagero. Por quê? Porque ele já exagerou do pacto nosso societário. Vocês faz sentido o que eu estou falando ou não? Pablo, mas é porque você não sabe. O menino teve... Eu sei, cara. Vamos investir tudo para tirar esses meninos das drogas. Vamos investir tudo. Mas ter inteligência emocional, você não vai ser levado por notícias de gente que é feminista, maluco, idiota, esquerdista. Sei lá o que esse povo é. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se essa nação desenvolver um pouquinho, se nós tivermos 1 milhão de pessoas com esse nível de instrução que eu estou te dando aqui hoje, 1 milhão, é muito? 1 milhão é muito? Não tem, gente. Num solo de 216 milhões de pessoas, não tem 1 milhão com essa cabeça. Essa é a minha esperança. Minha esperança não é um dia colocar uma faixa para alguém ficar mirando um fuzil na minha cabeça o dia inteiro, não. De ser o presidente. Que presidente? Eu quero 1 milhão de pessoas que tem cabeça desse jeito aqui, ó. Sabe por quê? Porque 1 milhão de pessoas dessas, imagina, são 1 milhão de empresários, que são 1 milhão de investidores, que são 1 milhão de influenciadores, que são 1 milhão de pessoas que falam, calma, gente, calma. A falta de inteligência emocional faz você até hoje não desligar da eleição de outubro do ano passado. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Dá para bater palma com as duas mãos, ó. 10 meses pensando numa eleição que acabou há 10 meses atrás. Vai ter que aceitar, filho. Papo, mas é dolorido. Então, trabalha mais. Alguém falou, e aí, o que você vai fazer? Porque o fulano está governando. Vai trabalhar dobrado. Só isso? Só com a sua inteligência emocional. O povo que você convive todo dia. E aí, o que vai acontecer? O fulano aí vai virar Venezuela? Não vai, mano. Venezuela é um bairro perto do Brasil. É pequena demais perto do Brasil. Apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, o petróleo está em desuso. 2030 vai parar com isso aí. Acredite. É a fórmula das novas nações governarem tirando o lastro de riqueza natural que as nações têm. Tá tudo bem. Vai perder a potência. É só um bairro aquilo ali. Para não exagerar. É um estado do Nordeste, a Venezuela. Pode acreditar que eu estou te falando. Não tem como a gente virar a Venezuela. Só que nós precisamos de gente que tenha não só inteligência física, mas a inteligência de alma. O que nós vamos fazer? Anota a tarefinha aí. Listar tudo que é difícil para você. E aí o que eu faria? Eu dedicaria até o final do ano em fazer essas coisas ficarem simples. Se você ajudar os outros, elas vão ficar fáceis. Por exemplo, você tem um pecado que você não dá conta de sair dele. Dica poderosa para ficar fácil. Assuma isso publicamente. Faça um compromisso público. Você vai atrair um monte de gente. Você dá instrução, você se livra disso. Isso é fácil. Não, é difícil. Não, difícil é só a primeira vez quando você for falar. Eu lembro a primeira vez que eu falei assim, ó, agora eu vou me livrar disso de um jeito ou de outro. Numa vigília, orando com os irmãos mais magnatas da igreja. 3 horas da manhã, eu decido pôr o diabo pra correr. Aí eu conto pra todo mundo que eu via pornografia há 20 anos. Todo mundo me olhava e achava, né? Ele era o Isaac, ele é o santo de Israel. E aí no meio da oração eu paro. Aí eles, e aí, você quer oração pra quê? Aí eu, vomitei todo mundo. Nossa, eu fiquei numa vergonha. Aquilo me destruiu, me consumiu, me arrasou. Eu fiquei louco. Só que o diabo, eu não encontrei ele em volta. Até ele ficou com vergonha de mim. Porque o diabo odeia quem tem um coração em arrependimento. O diabo, ele odeia quem tem coragem. É por isso que ele é o pai do medo, o pai da mentira. Ele odeia a verdade. Ele odeia a luz. Ele odeia coração quebrantado. Ele odeia. Como ele odeia, ele não consegue comungar nem ficar perto de você. Quando eu comecei a perceber os pontos fracos do diabo, eu falei, mas é só você ser doido e contar pra todo mundo. Hein? Pablo, e aí? O povo ficou olhando pra você com cara de quê? Com cara de alguém que fazia isso mesmo. E aí? E aí que eu soltei isso, comecei a falar disso, atraí um tanto de gente, já libertei um tanto de gente, não sei lá quantos milhares ou milhões. Agora,
Ficar no seu cantinho dentro da sua cabeça é difícil guardar isso aí. O lixinho fedorento. Tem que ter inteligência emocional para sair daí. Pá, me ensina, é um vício. Me ensina, anota aí. Você quer ter inteligência emocional com qualquer vício? Troque ele por outra coisa. Seja sempre viciado em algo. Só que esse algo tem que te fazer o quê? Prosperar. Bingo. Tô correndo 5 km todos os dias. Quando uma pessoa, né, você estiver num lugar, um monte de gente colocar pressão contra você, olha e vê um monte de cara de bebê. Eu só vejo bebês. Eles querem só uma chupeta. E a chupeta só vai liberar depois de fazer o gol. E aí você, ao invés de ficar preocupado com os chupeteiros, você vai olhar para eles e falar, deixa que o papai vai trazer a mamadeira. E aí, marcar o gol emocionalmente é fazer a mamadeira pros caras, ou dar a chupeta. E aí, na hora que você fizer o gol, os mesmos que estão te xingando, oh, ele é o cara, né? É igual a relação de amor e ódio com o Neymar. O dia inteiro falando mal do Neymar, ele desequilibrou, gênio. Ele é gênio, não, você já viu? Eu já vi cara, tipo eu, fazendo isso. Fala, mano, o Neymar só cai, mano. O Neymar não toca a bola, o Neymar não sei o quê. Ele podia ser igual o Messi. E E os caras, não, uma hora sai. Eu falo, não, cara, mas é ruim de aí, gol. Aí eu mesmo, eu já me peguei fazendo. Gênio. Não, esse cara é gênio. Por quê? Porque ele gasta tudo caindo, dançando, pagodeiro. E ele resolve, tá aí, acabou. Esse é o grande lance, tem que estar preparado para isso. Senhor? Bom. Saia da sua casa. Gênesis, quando o Papai do Céu falou, saia da sua casa. Leste lerrar. E aí, o que é a pergunta? Como? Isso é propósito? Foi decisão de Abraão e propósito de Deus colocado dentro dele. De transformar ele o pai de multidões, o homem da fé. E se Deus transforma você em algo, por exemplo, vai ser um empreendedor e vai ser investidor do reino. Então é obrigatório que você saia da pobreza. Você entender e ter os sinais da injustiça. Abraão era o homem mais medroso de todos. Então tudo na composição do seu propósito está lá no capítulo 1 do livro mais poderoso que eu já escrevi, dos 40. Meu bloqueio tem identidade com o meu propósito. Mais uma pergunta rapidinho. Por eu estar aqui hoje, é destino ou escolha? Escolha. Escolha. Mas isso está mudando seu destino. Ou não, porque dependendo você pode não tomar as decisões daqui para frente. Porque o destino é uma multiplicação de várias decisões. Tá, como fazer cumprir João 14:12, você sabe que tem lá, sem parar internado na clínica psiquiátrica? É porque assim, eu ainda não sou o Google para abrir. João 14:12 está dizendo que se você crê no que Jesus fez, você pode fazer coisas maiores que ele. Conforme as escrituras está escrito. Se você crê nele, conforme as escrituras, conforme a vida que ele levou, você vai fazer obras maiores. Se não, não. Você tem que entender que ele era 100% um homem aqui na terra. Ele, né, se despiu da divindade. Lá em Isaías fala que ele saiu do trono, viveu como um homem, foi tentado, não pecou, morreu, ressuscitou e subiu no trono. Qual que é a parte que você tem que fazer? Descer do trono, subir no trono? Não, viver aqui simples, sabe como? Conectado com o Pai, focado 100% no propósito. Nada servia para ele a não ser isso. Inclusive teve um dia que alguém queria matar ele, ele falou assim, deixa isso para lá. Saiu vazado, tipo, não é a hora. Ele era tão forte no propósito que ele sabia que ia morrer, mas sabia que não era aquele dia, então vamos esperar mais um pouquinho. Ande na linha. Agora, você quer tratar emocionalmente, você precisa de treinar seu cérebro. Essa geração gosta de dar muito remédio e rótulo. Doença todas têm nome, mas solução você não vê em lugar nenhum, é só remédio. É uma geração realmente doente. Então, você está com a palavra certa, precisa de exercitar isso. E tem um negócio que te falta, moço, autoimagem, se amar. Às vezes você é apegada numa coisa e você demonstrou isso. E foi bom que nesse ato de misericórdia você conseguiu falar. Porque às vezes você fica muito apegada numa coisa só. E essa coisa só está te levando para um resultado que você não quer. Aí eu vou te dar uma chave que vai te ajudar aí, tá? Desapego. Aí você vai regular um sensor na sua cabeça que você vai entender o ambiente que você está. Muitas vezes a falta de bom senso ou bom sensor faz com que você sofra em todos os lugares que você está. Essa é uma boa palestra. Assista isso e rumine esse sentimento de não ter sido liberada para falar por 3 vezes. Tipo, Pedro era doidão, 3 vezes negou Jesus. Por 3 vezes você não ouviu instrução. Isso mostra uma obstinação negativa. Tamo juntos até depois do fim, até as 16h30. Desculpa sair desse jeito, tá?